Tudo bom, pessoal? O professor Bruno aqui gravando mais um vídeo para vocês, né? O pessoal do pré-vestibular está acompanhando os vídeos, espero que esteja acompanhando. E vou fazer um lembrete aí para vocês. Os vídeos de geografia estão sendo gravados por mim e pelo professor Edson. O professor Edson também é professor aqui do curso. E eu peço a vocês que vocês também assistam esses vídeos que ele grava, mesmo que seja de assuntos à frente, são assuntos que vocês vão ver uma hora ou outra. Então é interessante que vocês assistam e possam utilizar o grupo para tirar dúvida, né? E também, depois do assunto, vá lá na apostila, vê o capítulo do assunto, vai para o exercício, de preferência aqueles que têm foco Enem ou foco a UERJ. Então vai lá e também joga para o grupo. Ah, professor, fiz um exercício tal, fiquei com dúvida, por que a questão é letra A e não podia ser letra D? Às vezes você tem ali o material com gabarito, você vê o gabarito para ver se você acertou ou não, e aí você não entende muito bem porque deu aquele gabarito. Então vai lá, faz, dúvida, joga no grupo. É preciso que tenha também essa interação por parte de vocês, porque é um serviço que o curso está fazendo. Vocês estão aí recolhidos, né? Vocês estão em casa, né? Nesse período difícil, mas que vocês precisam continuar estudando. Não bota na cabeça essa questão, que data vai ser a prova? Continua estudando. Continue porque os outros candidatos vão fazer a prova junto com você, continuam estudando, independente de quando vai ser a prova. Então, foca o vídeo, tem a apostila com muitos exercícios, faça, tire a dúvida no grupo. Hoje a gente vai falar de um assunto, para quem vai fazer o ERJ, de vez em quando ele está ali sempre pintando, né, cheio de graça, que é um assunto mais relacionado para quem faz faculdade de geografia, né, com a chamada teoria da geografia, ou quando você quer conhecer a construção da ciência geográfica, um nome bonito, né? Você quer conhecer como é que a geografia se estabeleceu como ciência. E muitas dessas coisas são associadas à relação entre homem e natureza, que você não pode hoje analisar as atuações do ser humano separadamente da natureza, tudo aquilo que ele consegue, geralmente pelo lado negativo, influenciar a natureza, destruir a natureza. Então é algo interessante que a geografia, desde o início dela como ciência, os conhecimentos geográficos são muito mais antigos, inclusive, né, desde a Grécia Antiga você tem conhecimento geográfico, por exemplo, mas como ciência, como algo organizado, como algo ali com um corpo delimitado, uma teoria ali, é mais para o continente europeu, ali século, ali virado da Idade Média para a Idade Moderna, tem alguma coisa, século XV, XVI, enfim. E eu coloquei aqui, primeiro tem uma apresentação para vocês, nós vamos ver daqui a pouco, e tem aqui os conceitos, são chave para a geografia, são 5, que é o conceito de paisagem, conceito de lugar, região, território e o grande corpo, né, da geografia, ou o grande objeto de estudo da geografia, que é o conceito de espaço geográfico. Vamos ver um por um, para a gente conseguir, inclusive quando vocês forem para a apostila, vocês conseguirem matar facilmente esses cinco conceitos aqui, que são os conceitos básicos da geografia, e à medida que você vai estudando o conteúdo, eles vão aparecendo. Quando você estuda pelo menos ali, quem gosta, os assuntos de geopolítica, região aparece, território aparece muito. Então, muitos dos assuntos que a geografia aborda, eles têm esses conceitos aqui. O primeiro de paisagem, que talvez é um conceito clássico, que sofreu modificações ao longo do tempo. Tradicionalmente, paisagem era muito mais associada a algo muito bonito, ou muito belo. Você olhava uma praia, você olhava para uma floresta, você olhava para aquela montanha bonita, cheia de neve em cima, você falava, que paisagem! Dá vontade de você pendurar um quadro, ali, inclusive, né? Então, a paisagem está muito associada ao natural. Só que à medida que o tempo foi passando e o ser humano passou a intervir mais na natureza, a paisagem natural começou a ficar muito modificada. Então, era cada vez mais difícil você encontrar uma paisagem 100% natural. Ela pode haver? Pode, mas é muito difícil.
e geralmente você vai encontrar em lugares de um acesso mais difícil. Se você for para o alto do Everest, você pode até encontrar uma paisagem mais natural, mas não é 100%, porque o cara que sobe o Everest e bota uma bandeirinha lá no Everest para dizer que ele subiu, já é considerado algum tipo de intervenção. Então, mesmo que seja um lugar difícil, um acesso mais difícil, é muito complicado você não encontrar algum tipo de interferência humana. Logicamente que a interferência humana a gente vai utilizando algumas escalas, de lugares que tem uma interferência maior, de lugares que tem uma interferência menor, isso é óbvio. E aí o pessoal começou a falar o seguinte: paisagem é tudo aquilo que podemos ver, observar. Tudo bem. Tudo aquilo que você vê é uma paisagem. Pode ser algo natural, pode ser algo criado pelo homem, que a gente chama de cultural, elemento cultural, ou humanizado. Tudo bem. Mas a paisagem se tornou algo muito seletivo. Por quê? Aquilo que é feio para você pode ser bonito para mim. Se você acha que um determinado lugar é feio, tipo, eu olho para uma comunidade, você olha esteticamente aquela comunidade, você julga aquilo ali ser feio. Mas só que para mim, aquilo ali pode ter uma riqueza cultural, uma riqueza arquitetônica, algo meio que fora do normal ou fora do habitual na questão arquitetônica, que eu acho aquilo ali atraente. Então a paisagem hoje é o que você pode ver, óbvio, mas aquilo que você também seleciona, aquilo que você acha bonito para você, mas que para uma outra pessoa, ela pode ter uma opinião, inclusive, muito diferente. O outro conceito é o de lugar. Quando a gente pega o lugar como conceito, ele está muito associado a ser uma porção não tão grande do espaço geográfico. O lugar seria uma escala local do espaço geográfico, que quando você analisa o espaço geográfico, você analisa por escala, de tamanho mesmo, né? O que é global, o que é regional, o que é local, e o lugar como conceito, ele está mais associado ao conceito de escala local, menor, mais limitada. O conceito de lugar está muito ligado à questão afetiva, né? Ah, eu fui para uma praia, né? Passei um dia maravilhoso e aquilo ali cria para a gente uma memória afetiva de que aquilo ali é um lugar que eu quero voltar. Isso por lado positivo, uma memória afetiva positiva. Tem uma memória afetiva que pode ser negativa. Você vai num lugar e você é assaltado. Aquilo ali te cria pânico, pavor, medo, e você, depois de todo aquele estresse emocional, você diz o seguinte para si: eu não quero voltar àquele lugar. Então o lugar está muito relacionado àquilo que você, de maneira subjetiva, acha ou positivo ou negativo. E o lugar pode estar associado também a uma porção do espaço que você convive diariamente, que você conhece as pessoas, né? A sua casa é um lugar? É. Você conhece ali, tem os seus familiares, você convive com eles todo dia. A escola, o curso, é um lugar? É. Todo dia, ou pelo menos nos dias úteis você está aqui. Sábado, quando você vai fazer um simulado, conhece todo mundo aqui, conhece os professores, a Érico, o Adriano, todo mundo aqui. Então, passam a ser pessoas de convívio seu. É um lugar? É. O seu quarto é um lugar? É. Porque se você tem um quarto todo bagunçado, só você sabe onde estão as coisas. Então aquilo ali é um lugar. Então um lugar ou é de memória afetiva, positiva ou negativa, ou algo ligado muito a cotidiano. Todo dia eu passo ali. Ou todo dia, uma boa parte do dia eu estou ali. Então você considera como lugar. Logicamente, para a pessoa que se muda, ela de uma certa maneira, ela se muda, ela migra para um outro lugar e ela sempre vai tentar reproduzir os costumes, os hábitos do seu lugar de origem. Isso é algo muito comum, porque isso facilita a adaptação da pessoa. A pessoa se adapta melhor se ela consegue, ao se mudar, se ela consegue trazer para aquele lugar novo onde ela está os hábitos, os costumes, ela vai conseguir se fixar mais facilmente ali, inclusive. Então, quando você pensa nos japoneses que vieram para o Brasil e se instalaram, por exemplo, em São Paulo, naquele bairro da Liberdade, que é aquele bairro todo bonitinho, e tem um monte de enfeite japonês,
né, aquelas árvores bonitas, com aquelas flores muito bonitas, é porque o pessoal quis reproduzir o lugar de origem deles. Porque, de uma certa maneira, vai fazer com que eles consigam se fixar muito mais facilmente. O terceiro conceito, que é o de região, é associado a também espaço geográfico, mas mais ali associado a uma escala regional. A região é a possibilidade que você tem de dividir, por exemplo, um território, dividir um país, um estado. Você divide em partes menores por alguns motivos. Facilitar questões administrativas. Você divide por questões naturais. Você divide por questões culturais. Como aquela área foi ocupada. Então você estabelece sempre algum critério para dividir o território em partes menores. Quando você pensa no Brasil, o Brasil ele é dividido em regiões, ele é dividido em estados. É uma forma de você regionalizar, de você setorizar. Quando você regionalizou o Brasil, lá no século XX, as regiões eram mais naturais, posicionamento geográfico, né, mais por critério natural. Depois, você começou a propor divisões regionais para o Brasil, analisando como é que aquela área foi ocupada, quais são as atividades econômicas que aparecem ali. Você tem ali um ambiente natural que predomina na maior parte ali daquelas áreas. Então, tudo isso você leva em consideração quando você quer setorizar uma área muito grande. A região, ela é um recurso, regionalizar um recurso importante quando você está falando de uma administração ou você quer conhecer uma área que é muito extensa. Desde a época do Império Romano, você setorizava o Império Romano em regiões. As províncias romanas eram forma de você dividir uma área muito grande em regiões. O quarto conceito é o de território. É um conceito muito ligado hoje à geopolítica. Falou de território, geralmente você lembra de alguns assuntos geopolíticos. Guerras, por exemplo, invadiu o território de fulano. Está pegando o território de fulano por causa de um recurso natural que ele... Então, território é um conceito muito ligado à geopolítica. Geralmente, o território tem uma base física, óbvio, que tem fronteiras. Essas fronteiras são acordos que você pode fazer com o seu vizinho, dizendo aqui termina o meu país, ou aqui termina o meu território, e ali começa o teu. Né? Essas fronteiras, elas não são assim para sempre, elas podem mudar. Se tiver uma guerra, se você faz um outro tipo de acordo, essas fronteiras podem estar em disputa, em litígio, como o caso de Israel e Palestina, está em litígio desde 47, desde 48, elas estão em disputa. Ela pode ser natural, sei lá, vou pegar um rio, o rio está ali, do lado de lá vai ser o teu país, do lado de cá vai ser o meu, né? E ela pode ser uma fronteira, inclusive, artificial, né? Que você, como aconteceu na África, na época da Segunda Revolução Industrial, do neocolonialismo, imperialismo, que pegaram o mapa da África e começaram a rabiscar o mapa da África, tudo retinho. Né? Você pega o mapa da África, parece que alguma criança fez aqueles limites ali. Porque fronteira, naturalmente, é algo mais curvilíneo. Pô, você pega o mapa da África, tem um monte de fronteira reta. Aquilo ali foi o pessoal europeu, botou o mapa na mesa, falou, vamos rabiscar aqui o mapa da África, esse pedaço aqui é teu, esse aqui é meu. Basicamente foi o que você fez com as fronteiras africanas. E o pessoal se esqueceu que às vezes você dividia e às vezes no mesmo lugar ficou tribo rival, aí um monte de tribo começou a entrar na porrada, e aí dá origem às guerras civis que a gente vê na África até hoje. E são guerras absolutamente desastrosas para o continente africano. E o quinto conceito, que é o grande objeto de estudo da geografia, é o espaço geográfico. O espaço geográfico é reunir tudo que é natural, tudo que foi construído pelo homem. É reunir também os elementos invisíveis, barulho, cheiro, tudo. Tudo que é visual e tudo aquilo que é invisível é parte do espaço geográfico, tá? Que é natural também. E o espaço geográfico, a gente pega alguns geógrafos que tiveram esse trabalho bem minucioso, bem interessante de falar do espaço geográfico. Por exemplo, dos geógrafos brasileiros, aquele que trabalhou melhor essa questão foi o Milton Santos. Né? E ele fala que o espaço geográfico é esse grande objeto de estudo da geografia, que ele tem fixos e fluxos. Esses fixos seriam o que você tem de concreto no espaço, né? Um hospital,
uma escola, uma prefeitura, uma loja, são fixos. Os fluxos é o trânsito de pessoas de um lado para o outro, de carro, de mercadorias, é o trânsito de informação, de comunicação. Então, o que integra esses fixos que existem no espaço são os fluxos, que podem ser de pessoas, mercadorias, de comunicação, enfim. E ele também define o seguinte: no espaço geográfico, você tem elementos de temporalidades diferentes. Você pode ter numa mesma cidade ou no mesmo bairro o prédio ultramoderno convivendo lado a lado com um prédio velho e que tem funções que são diferentes. Às vezes você vai no centro da cidade, você pensa naquele prédio imenso, bonito. Geralmente o pessoal chuta que aquilo ali ou é um prédio comercial, ou um prédio que serve ali para escritórios, né? E aí você caminha pelo centro da cidade do Rio e você vê um monte de casarão velho. Aqueles casarões, há tempos atrás, eles poderiam ter uma função tipo. Eram sedes ali onde ficavam alguns donos de comércio, né? E que hoje a função deles é totalmente, às vezes, diferente, até para outro tipo de atividade. Você está pensando no que eu estou pensando? É justamente isso. Às vezes um casarão velho que teve há 100, 200 anos atrás uma função, ele tem uma função hoje totalmente diferente e está de pé. Então a questão da temporalidade está ali muito clara para todo mundo ver, e a questão da função que aquilo ali exerce. Tudo que o homem constrói no espaço tem um tipo de funcionalidade. Essa funcionalidade pode mudar depois de um certo tempo, mas nada eu costumo dizer que nada é construído à toa. Então você constrói com um tipo de intenção, inclusive. Quando a geografia ela vai se estruturando como ciência, com a escola determinista alemã, né, a primeira grande escola da geografia é alemã, é a do Friedrich Ratzel, que é o chamado determinismo geográfico, que você tem alguns conceitos interessantes ali, o espaço vital, o espaço que é necessário para uma nação se desenvolver. O conceito do Ratzel, que é muito ligado a território, à questão de apropriação de recursos, ele motivou a Alemanha a criar o Estado Nacional dela. E motivou a Alemanha a ter sucessivos projetos de expansionismo territorial. Porque você coloca essa questão do espaço vital e a Alemanha sempre teve aquela vontade de expandir território. A Alemanha ela nasce num projeto de expansão de um reino, que é o Reino da Prússia. E aí você tem, quando a formação do Estado Nacional Alemão, ainda essa vontade. Por isso que de vez em quando a Alemanha brigou com a França por um território da Alsácia-Lorena. Por isso que nós tivemos aí o Adolf Hitler bebendo nesse conceito, né? A superioridade da raça ariana, mas tem muita coisa do tal do espaço vital. E a escola do Ratzel, a escola alemã, ela encarava o espaço geográfico como uma coisa absoluta. Algo mais ligado ao que você tinha no território e você conseguia enxergar. Então é muito mais relacionado a algo natural, àquilo que você vê no concreto. A escola francesa, que é que vem depois, é o possibilismo geográfico do Paul Vidal de Lablache, que seria possível alterar aquele espaço. Por isso que aí entra a escala relativa, ou o espaço relativo, que aí você tem a possibilidade de não só observar o elemento, mas saber que aquilo ali pode ser modificado. Exemplo, que na própria apostila tem. Uma coisa é você pegar um mapa da França com as linhas ferroviárias. Se você está vendo aquele mapa com as linhas ferroviárias, ela só tem ali uma informação concreta sobre as linhas ferroviárias. Mas você pode fazer um mapa dentro de algo mais relativo, ou dentro de uma possibilidade mais relativa, e tentar entender, além das linhas que existem, que é o concreto, qual é a velocidade que vamos dizer assim, um passageiro tem de ir de uma cidade para outra. Dá para eu fazer um mapeamento querendo saber a velocidade de deslocamento do passageiro, utilizando aqueles ramais ferroviários? Dá. A própria cartografia ela vai modificar por causa disso. A cartografia era muito mais associada ao concreto,
aquilo que você conseguia ver e retratava no mapeamento. E a cartografia, a partir dessa questão mais relativa, ela passa a ver a possibilidade de diagnosticar por mapeamento o fenômeno. Então você conseguia ver não só o concreto, mas como aquilo ali mudava. Então isso é algo muito interessante, é algo muito importante, inclusive. Tá? Agora a gente vai para a projeção, para a gente falar um pouquinho sobre esses 3 pontos aqui. Sobre o meio natural, o meio técnico científico informacional. Quando a gente fala sobre isso, geralmente, a gente está mais associado à evolução da relação entre sociedade e natureza. Que era uma coisa, quando a gente falava do meio natural, muda muito quando a gente fala do meio técnico, né? A capacidade do homem mexer na natureza, intervir na natureza, meio que mudou drasticamente e chegou ao patamar de hoje. A gente fala do meio técnico, científico e informacional. É lógico que antigamente a gente tinha o hábito de estudar separadamente homem, ser humano, e estudar separadamente a natureza. Não dá mais para fazer isso hoje. Hoje o estudo entre homem e natureza é algo conjunto. Você tem que entender como acontece essa relação. Você tem que entender que o ser humano ele está inserido dentro da natureza, está inserido dentro do ambiente e tem uma capacidade de transformar esse ambiente, só que ele tem que pensar que as consequências disso podem voltar para o próprio ser humano. Então, é impossível você separar, hoje, estudar homem e natureza, inclusive. Tá? Então, essa evolução é o que a gente chama de relação entre sociedade e natureza, para a gente conseguir compreender melhor como o homem ele intervém, inclusive, no meio ambiente. A gente vai ver a projeção e lembrando a vocês que qualquer projeção que eu passe aqui, vocês, inclusive, podem solicitar e eu jogo aí no grupo de vocês, porque às vezes você quer mexer na projeção, você quer ver algo que às vezes a gente passa mais rapidamente aqui. Então, Bruno, eu quero a projeção da aula sobre conceitos básicos da geografia, aquela aula que você falou sobre meio técnico, meio natural, meio técnico científico informacional. Aí eu mando para vocês a projeção. Vamos dar uma olhada aqui na projeção para a gente entender o que seria o meio natural, o que seria o meio técnico e o que seria o meio técnico científico informacional, né? Com alguns exemplos que aí eu acho que fica até mais fácil de a gente entender. Primeira coisa, aqui a gente está usando Milton Santos, que na própria apostila de vocês tem uma menção em relação ao Milton Santos. Ele fala o seguinte: a história das chamadas relações entre sociedade e natureza é, em todos os lugares habitados, a da substituição de um meio natural, o primeiro, né, que a gente vai ver, dado a uma determinada sociedade, por um meio cada vez mais artificializado. Ele falava o seguinte: à medida que as sociedades iam se estabelecendo, iam crescendo, né, à medida que as necessidades iam mudando, esse meio que era natural se torna um meio mais artificial. Geralmente a gente usa a palavra artificial para dizer que é algo criado pelo homem. Tá? Então você deixa de ter algo natural para ter algo com uma intervenção direta do ser humano. E aí a gente tem a ordem. Primeiro o meio natural, né, que geralmente está muito ligado àquele homem pré-histórico, ou mais ou menos ali pegando até o momento que o homem consegue começar, consegue ali praticar agricultura, consegue criar animais. O meio técnico é uma linha de corte muito importante, porque está ligado à indústria. A indústria como atividade econômica, ela é uma atividade de corte muito importante. Ela muda o padrão das atividades econômicas do mundo, muda o padrão do próprio capitalismo. Tem alguns economistas que gostam de dizer que o capitalismo se torna capitalismo como a gente vê, na busca do lucro, você vender pra caramba, a partir da indústria. Porque antes você tinha o artesanato, a manufatura, que é uma coisa de escala muito menor. E a capacidade produtiva sendo menor, o mercado ainda não estava povoado de uma pancada de mercadoria. Então aqui no meio técnico, quando a indústria chega, você tem essa capacidade duplicada, triplicada, quadruplicada, e você consegue ter uma economia,
um mercado muito mais povoado de mercadorias. Você busca lucratividade, num primeiro momento uma concorrência interessante, depois, para o empresário, o caminho seria você ter um capitalismo mais monopolista. Tá? E, por fim, o que nós chamamos de meio técnico científico informacional, que está associado à ciência, que passa a desenvolver novas técnicas, é a ciência que permite uma evolução tecnológica bastante considerável e o poder que a informação tem. Está muito ligado a esse meio técnico científico informacional à fase atual da globalização, à terceira revolução industrial, né, a toda a evolução que nós tivemos dos transportes, nas telecomunicações, enfim. Tá? O meio natural, que é o primeiro aí, vem desde os primórdios da humanidade até o momento que você tem a Revolução Industrial, a primeira, que acontece no século XVIII, lá no Reino Unido. Qual era o espaço? É um espaço mais ligado ao rural, ao campo, que você tem, ainda naquele período do chamado meio natural, uma predominância de elementos naturais. Porque aqui, apesar do homem já mexer na natureza, porque isso foi mudando, né? Uma coisa é um homem pré-histórico, uma coisa é um homem na Idade Antiga e na Idade Média. Na pré-história, o homem pegava na natureza aquilo que fosse necessário e ele nem às vezes sabia para que aquilo ali servia. Ele às vezes comia alguma coisa, não sabia se ia fazer mal ou não. Então ele pegava lá e se alimentava. Era aquele instinto de sobrevivência. Quando você tem a agricultura sendo praticada, a pecuária, a gente costuma dizer que ali a gente começa já a ver o ser humano a mexer em alguma coisa na natureza. Quando você pensa nos egípcios, que começam a ver as cheias do rio Nilo para saber quando vai plantar ou quando não vai plantar, então você já começar a tentar entender a natureza, tentar entender a dinâmica dela e como você poderia se beneficiar daquilo. É você raciocinar como a natureza poderia lhe ser útil. É você pensar no uso do fogo, é você pensar como aquele fogo pode derreter um metal. Enfim, você vai pensar em técnicas ainda muito assim primitivas, primárias, sei lá, que ainda não tem aquela capacidade de mexer tanto na natureza. Então você tem aqui a sua natureza e os seres humanos pouco modificaram a natureza porque viviam da caça, da pesca, de um plantio mais de subsistência. Aqui você não tem uma agricultura capitalista. A agricultura capitalista, você pode morrer de fome, porque você vai plantar para poder vender. Você não está plantando para poder alimentar as pessoas que estão passando fome. Se você pegar a África, por exemplo, eles têm vamos dizer assim, um nível de produção que ninguém morreria de fome. Mas só que como a gente tem uma agricultura de mercado capitalista, primeiro eu vendo, o que sobrar eu vendo no mercado interno africano. Eu nem distribuo. Eu quero ganhar dinheiro, porque eu estou gastando aqui com a produção, eu tenho que lucrar com aquilo ali, tá? E aí você teria uma forte harmonia entre sociedade e natureza, e a humanidade estava subordinada às condições naturais, ao tal ponto em que, em geral, a sociedade era nômade. Na pré-história você tem a transição do nomadismo para o sedentarismo, que é justamente o momento em que você tem algumas comunidades se fixando no território, muito em função de atividades econômicas como a própria agricultura, porque você tinha que ter uma atividade que sustentasse aquela comunidade. E daquela comunidade nós tivemos o surgimento de povoamentos maiores até a origem aí, tem que ver uma aula de história de civilizações, tudo começou pequeno e foi evoluindo. Essa questão da reprodução animal aconteceu ali. E foi ali o gráfico foi aumentando ali, foi se ramificando, né? Então isso é interessante. Mas aí você precisa de uma atividade para sustentar mais pessoas, para alimentar mais bocas. Então a agricultura teve esse papel. Mas mesmo assim, depois disso tudo, algumas sociedades eram nômades. Você pega, por exemplo, algumas tribos indígenas no Brasil, elas tinham, antes da chegada dos portugueses, características de nomadismo mesmo. De buscar onde está ali o alimento, onde eu posso pescar com mais facilidade. Então algumas tribos brasileiras, diferentemente do que aconteceu na América Espanhola,
essas grandes civilizações pré-colombianas, astecas, maias e incas, que tinham vamos dizer assim, uma característica de serem fixos, né? Aqui no Brasil era o contrário, aqui você tinha mais uma questão de nomadismo, de algumas peregrinando aqui para tentar buscar uma questão ali de sobrevivência mesmo, onde tinha alimento, onde tinha água, inclusive, tá? Aí tem uma foto que mostra, o quadro revela o modo de vida em uma sociedade primitiva, né? Observa-se que as mulheres e as crianças providenciam o alimento, plantando e manipulando os produtos naturais. Os homens vão à caça e realizam as tarefas mais pesadas. É aqui que a gente vai considerar que o homem é o machão, que o homem é o onipotente, porque o homem vai para a caça e vai para casa e vai realizar a tarefa mais pesada. Então você vai achar que o homem é muito mais forte, muito mais imponente. E a mulher, ela vai ficar como uma espécie de dona de casa, né? Só vai fazer tarefas ali ligadas às crianças, né? Tarefas mais leves. Então, mais ou menos aqui, a gente tem um nascimento que a gente chama de divisão sexual do trabalho, né? Que dá uma sustentação para essa opinião meio que machista, de que o homem é aquele cara que vai fazer as tarefas mais pesadas e a mulher vai ser ou tarefa leve ou vai simplesmente servir para reproduzir. Então, aqui mais ou menos numa sociedade primitiva, é o que a gente tem. Eu estou falando de algo primitivo, mas se você for pensar bem, tem lugar no Brasil que até hoje é assim. Até hoje existe isso. Você acha que a mulher é algo, vamos dizer assim, é dona de casa. E a gente sabe que não é mais. A mulher trabalha tanto quanto o homem. A mulher tem uma capacidade de inteligência, de raciocínio, de estudar até mais do que o próprio homem. Então, isso aqui, que é um quadro primitivo, mas se você for investigar em várias áreas do Brasil, você continua a achar que o homem é superior. E não é. Tá? Vamos ver outro slide aqui? O surgimento da agricultura e da pecuária por ocasião da Revolução Neolítica é uma linha de corte também interessante. Repito, para alguns lugares o homem, né, ou aquela comunidade deixou de ser nome para ser mais sedentária, né? Está aqui. As sociedades locais como criadoras de técnicas de utilizar. Porque quando você vai produzir agricultura, ou você vai fazer agricultura, você tem que, de uma certa maneira, começar a trabalhar a terra, a usar algum tipo de ferramenta. Aí como é que você constrói aquela ferramenta? Qual tipo de recurso você utiliza? Então, algumas técnicas, elas começam a ser utilizadas, mas técnicas que não são tão agressivas para o meio ambiente. E aquilo ali, de uma certa maneira, é um conhecimento que é passado de geração para geração. Então, a maneira como você vai arar a terra, como você vai preparar a terra, o pai ensinava para o filho, porque o filho ia fazer a mesma coisa, ele ia reproduzir aquela metodologia. Então você tinha técnicas, mas que eram muito simples e que eram conhecimentos que não tinham comprovação científica nenhuma, mas que por se tornar algo hereditário, se tornava algo correto para aquele período. Já que meu pai falou, está certo. Não tinha comprovação nenhuma, mas meu pai falou, minha mãe falou, está valendo. Aqui tem uma imagem do que seria o meio natural, mas você já começa a ver aqui algum tipo de interferência do ser humano. Casas, uma igreja, por exemplo, aqui atrás. Ainda você tem algo natural aqui, bem significativo, mas você já começa a ver a mão do ser humano já alterando esse espaço, não só para ele morar, mas também para algum tipo de atividade econômica, inclusive. E aí a gente tem um meio técnico, como eu falei, o meio técnico que está muito ligado à indústria. A Revolução Industrial, ele é uma linha de corte, é uma linha de corte importante, e a gente costuma dizer que o meio técnico vai predominar até a Segunda Guerra Mundial, porque depois da Segunda Guerra Mundial tem muito mais tecnologia surgindo, alguma dessas tecnologias ligadas à guerra, inclusive, ligadas ao setor militar, mas aqui o meio técnico, você tem como espaço agora a área urbana. A área urbana, né, que a gente fala de urbanização, está muito ligada à indústria, né, as pessoas que vão migrar do campo para a cidade. Então aqui você tem a cidade como sendo o ambiente para que você comece a ter esse meio técnico. E aí você começa a ver uma mecanização de tudo, né? Você começa a ver estrada de ferro, estrada de rodagem, linha telefônica, barragem, tudo aquilo que de uma certa maneira é técnico, é algo que é criado por um tipo de funcionalidade. E é um fenômeno que não é para o mundo todo. Tem alguns lugares que você vai começar a ver isso aqui.
Não é todo mundo que se industrializa ao mesmo tempo. Você tem o Reino Unido primeiro, depois outros países europeus, Estados Unidos... Então é um fenômeno limitado a poucos países e regiões em que o processo técnico possa se instalar. Para você fazer isso aqui, precisa de grana. Grana que alguns outros países não tinham. O Brasil ficou como colônia até 1922, supostamente, porque o acordo foi em 25, mas ele continuou sendo agrícola até 1930. Então não mudou muita coisa. Você pensa no Brasil independente como se, meu Deus, agora o Brasil muda. Não mudou nada. Ele continua sendo um país independente, endividado, mas com a economia igual. Quando ele era uma colônia, ele era um produtor agrícola, vendia ali produção agrícola, extração de recursos minerais, ele continua a mesma coisa. Então essa questão do meio técnico depende do lugar. Se o país tivesse uma condição econômica legal, aí isso aqui podia rolar. Agora, se um país fosse uma ex-colônia, fatalmente isso ia demorar muito para chegar. Ou nem ia chegar. Se você for pensar, por exemplo, em algum país africano, tem países africanos que nem aeroporto tem. Tá? Então, depende. E aqui embaixo, os objetos que formam o meio não são apenas objetos culturais, são objetos culturais e técnicos ao mesmo tempo. Não é só um objeto meramente criado pelo homem, mas também ele tem uma funcionalidade. Ele serve para alguma coisa, inclusive. E aí tem um exemplo clássico, que é uma empresa, uma indústria, que é o momento que você começa a ver, justamente como Milton Santos fala, o espaço geográfico se tornou maquinizado e crescentemente artificial. Então, o natural, ele começa a minguar. Começa a ficar mais difícil você encontrar um lugar que tem o natural. Essa foto aqui é do mesmo lugar da foto anterior. Aquela foto anterior que você via lá, as casinhas bonitinhas, né, tinha umas igrejazinhas, né, com uma floresta bonita, é esse mesmo lugar. Olha como esse lugar se transformou quando a gente tem uma virada para o meio técnico, quando esse lugar passa por uma industrialização. Olha como é que o lugar mudou de uma maneira muito radical. As casas, algumas delas podem estar aqui, mas o meio verde, aquele lugar verde, ele diminuiu de maneira muito sensível. E alguns elementos novos, um monte de chaminé de fábrica, cheio de poluição. Então, o meio técnico, ao mesmo tempo que ele faz com que o capitalismo agora tenha um rumo de buscar lucratividade, de produção, mas faz com que o ambiente ele se modifique de uma maneira bastante radical, inclusive. Aí tem, o mercado depende cada vez mais dos sistemas técnicos eficazes, óbvio. Sistema técnico eficaz não funciona, porque você está falando do capitalismo, tempo é dinheiro, time is money, então ali você tem que produzir num sistema mais eficaz. E aí vem uma sigla que toda hora a gente vê em prova, Divisão Internacional do Trabalho, que começou lá na época da estimação marítima. Colônia, produtor de matéria-prima, né, fornece, nem vende, porque não ganhava nada com aquela matéria-prima. Metrópole, que recebe matéria-prima, produz manufaturado e manda para a gente. Então é a primeira DIT, a DIT mais antiga. E agora a gente vai mudando essa DIT para a ex-colônia é o país pobre, não tem indústria, vive de exportação agrícola ou mineral. E o país bom, rico, desenvolvido, é o que tem indústria. É aquele que recebe uma matéria-prima no preço de banana, porque a ex-colônia, matando um cachorro a grito, ela não vai vender aquilo ali caro, porque aqui é, né, igual quando você tá endividado. Quando você está endividado, você vai vender um negócio que custa 500 a 300, porque você não tem nem noção de quanto aquilo ali vale. Porque você está tão desesperado pelo dinheiro que você vende a 300. Então aqui, país precisando, vende uma matéria-prima barata. E aí o país, né, rico, os envolvidos, acha aquilo ali ótimo. E para ganhar em cima da gente, manda produto industrializado que eles fabricam para a gente comprar. Então se eu vendo uma matéria-prima a 300 e compro um produto a 500, eu já começo a ficar endividado ali. Porque eu tenho 300,
O produto que vem custa 500. Quanto está sobrando aí? Quanto eu vou ficar endividado? 200. E isso vai virando uma bola de neve. Você vai ficando com o seu país pobre e endividado. Eu preciso do produto industrializado. E quem faz esses produtos cria um marketing muito legal, que você tem que comprar aquele produto. E a divisão social do trabalho. Você passa a ver nas cidades profissões diferentes. Quando a gente analisa esse ambiente, dando do ponto de vista sociológico, inclusive, essas funções, mesmo sendo diferentes, muitas das vezes de remunerações muito distintas, muito diferentes também, mas se você encara isso aqui como se num organismo, você mesmo ganhando 10 mil, você vai precisar do padeiro, você vai precisar do gari, você vai precisar do médico. Então você vai pensar aqui a divisão das tarefas, das profissões, cada uma ganha de acordo com a sua importância ou seu nível de estudo intelectual. Mas se você for encarar a cidade como um organismo, todas as partes são importantes. Todas elas. Quando uma não funciona, a cidade entra em colapso. Se você acha que o gari é menos importante, imagine você viver numa cidade que não tem recolhimento de lixo. Dá para viver? Então, é um organismo só. Você pode ter no teu corpo, agora vou dar uma professora de biologia, se eu estiver errado, Zé me corrige. Se tu tira, às vezes, um negócio do corpo pequeno, às vezes aquilo ali pode inflamar e tu pode morrer dali. Ah, eu vou morrer só porque se eu tiver um infarto. Não sei. Você pode morrer por causa de uma topada no dedão. Você acha, não é nada não. Aquilo ali inflama e você perde o pé e aí vai evoluindo. Então você tem que encarar isso aqui, as profissões são diferentes, cada uma ganha às vezes mais, outras menos, mas todas elas fazem um organismo só. O aniquilamento do tempo de percurso entre os espaços. Esse é um negócio legal, porque as pessoas vão começar a querer chegar rápido nos lugares. Então quanto mais rápido eu chegar, melhor. Tipo, eu preciso chegar rápido no meu emprego, senão eu tomo bronca. Eu preciso chegar rápido em casa porque eu já estou muito cansado. Então aqui, o tempo da pessoa é infinitamente diferente, ou que a dosagem de tempo tua é infinitamente diferente do cara que vive no campo. O cara que vive no campo acorda cedo, o galo ali, né? O galo, aí você acorda. O sol se pôs, vai dormir. O cara na cidade, com um ritmo muito grande, ele pensa em fazer tudo muito rápido. Você olha para a pessoa que anda na cidade, parece que aquela pessoa é meio retardada, que ela anda assim, ó. Ah, meu Deus do céu, eu tenho que ir para lá, para cá, tem que resolver tudo no mesmo dia. E as pessoas reclamam na cidade que o dia tem que ter mais de 24 horas. Maior especialização do trabalhador. O trabalhador tem que começar a se adaptar ao meio técnico, a mexer com máquinas, e isso vai piorar quando a gente chega no meio técnico, científico e informacional. E o surgimento ali que eu pulei de novos equipamentos. E vai também surgir, isso não é estático. A primeira versão industrial é a máquina a vapor. Vem a segunda, máquina movida a energia elétrica, petróleo. Terceira, informática. Vem aí nanotecnologia, supostamente uma quarta. Biotecnologia. E aí a gente chega ao meio técnico, científico e informacional. Quanto ao tempo, começa praticamente no pós-segunda guerra, mas a afirmação dele é nos anos 70, até o nosso período atual. E aí você tem como espaço algo interessante. Continua a cidade a ter uma importância muito grande nisso, mas a área rural, ela vai se influenciar também. Porque se você pensa que o rural é aquela coisa de sempre, vou para o campo porque eu quero viver tranquilo, vou para o campo porque eu quero viver sem ser assaltado, eu não sei. Depende. Vou para o campo porque eu não quero ter poluição. Não sei. Porque o rural hoje, ele recebeu elementos que eram da cidade. Máquinas, poluição, gente que migrou para o campo com essa desculpa, gente que migrou para o campo para ganhar dinheiro.
Então o rural hoje tem uma funcionalidade muito diferente, voltada para atividades capitalistas. E a característica, profunda interação da ciência, da técnica, tecnociência, e da informação que se estabelece pela égide do mercado. Então, a ciência, a técnica, a tecnociência, a informação, tudo para você ganhar dinheiro. É aquilo como você fala, informação é poder, né? Se você tem informação, você domina isso aqui. Por isso que o mercado toda hora é baseado na informação. Se o dono de campo fala uma besteira, aí a bolsa de valores cai. Se acontece uma coisa na Ásia, influencia a Europa, influencia a gente. Então, no momento que a gente está vivendo, o que a gente mais espera, vocês que estão em casa, está assistindo uma videoaula, está vendo noticiário, o que mais as pessoas esperam é escutar governador de estado, presidente da República, independente das besteiras que ele fala, presidente dos Estados Unidos, presidente da França, né? Todo mundo, você escuta esses caras. Porque, de uma certa maneira, a informação que eles transmitem, isso é espalhado pelo mundo todo. Isso pode ter vamos dizer assim, uma influência em decisões do mundo todo. Então, muitas das vezes, por isso que o Brasil, a Bolsa de Valores do Brasil está crescendo, porque provavelmente uma Bolsa de Valor lá do continente europeu também está disparando. A Bolsa de Valores do Brasil está caindo 15%, porque provavelmente uma Bolsa de Valores está, de uma certa maneira ali, caindo também nos Estados Unidos, no continente europeu, uns 9%. E o mercado, graças à ciência e à técnica, se torna um mercado global. Aí que a gente tem um mercado global, tudo está integrado, telecomunicações, hoje a pessoa vai de um lado para outro, por isso que tem coronavírus, porque a pessoa vai de um lado para outro fácil. Isso antigamente talvez não seria tão fácil. Né? Ah, professor, mas teve a gripe espanhola em 18. Ah, espalhou no mundo. Mas lembra do seguinte, 18 está acabando a Primeira Guerra. Então o que estava vindo de soldado de um lugar para outro, foram esses soldados que levaram a gripe para uma porrada de lugar. Agora hoje a situação é diferente, não tem guerra. Mas você tem uma situação de vírus parecida. Só que aí a situação é outra. As pessoas que viajam o mundo todo, fazem turismo. Por isso que uma doença como essa entrou por gente que viaja. Que, dependendo do país, é o pessoal que tem condição financeira maior. O pessoal que consegue viajar em determinados países como o nosso, é o pessoal que tem isso aqui. Então foi o pessoal disso aqui que trouxe a doença para cá. Então, mudou o patamar, tá? E aí, a gente tem os objetos espaciais são técnicos ao mesmo tempo informacionais. A informação torna-se o vetor fundamental da circulação. Moderna rede telemática, cabos de fibra óptica, satélite conectado a computadores ligados à internet. Maior necessidade de movimento de fluxos modernos de infraestrutura de transporte. Modernização agropecuária, o agrobusiness, o agronegócio, o agro é pop, agro é tudo, né? Não vou falar o nome da emissora. Porque, né, paga para a emissora fazer propaganda de alho, de pesca, né? Tá nadando no dinheiro, então vamos entrar em recessão. Mas o pessoal falou que o único setor que não vai entrar é o agronegócio. Espetáculo. Então, é o que dá dinheiro, né? A agricultura capitalista. E a partir desses avanços de biotecnologia e da química, descobriu-se novos equipamentos modernos, os transgênicos, como a polêmica do caçamba, se faz mal, se não faz mal, se é solução para praga ou não, animais clonados, rebanhos, né? Animal clonado, me lembro da ovelha Dolly, né? O primeiro animal clonado. Daqui a pouco vão clonar a gente igual o Exterminador do Futuro. Rebanhos monitorados via satélites fertilizantes, pesticidas. Imagine, você está falando de animal clonado, imagine presidente clonado. Ia ficar legal pra caramba, né? Pensou, em vez de um ter 2, 3 no mesmo espalhado, ia ser um negócio. Eu quero não viver para ver isso. Mas a tecnologia permite. Se a gente está correndo atrás de uma vacina para o coronavírus, é muito em função disso aqui. Que permite a gente ter uma vacina em 1 ano. Se for lá em 18, na gripe espanhola, demorou um tempo muito maior. Mas que dá para fazer isso. E aqui, cuidado. Você pensa que isso aqui é para o mundo todo. Não é. Tem determinados países que nem isso tem. A internet é boa? O Brasil não é. Se você vai nos Estados Unidos, vai num país asiático, de Coreia do Sul, aí você está vendo uma internet de alta qualidade. A nossa não. Mas pior, tem país que nem tem. Tem país africano que dependeu de Wi-Fi que o Facebook levou para o drone.
O dono botar um drone com sensor para botar a internet para aquele povo. E como informação é poder, é importante para a economia, então esses países estão atrás. Aí, a imagem do meio técnico, científico e informacional. De novo, é a mesma cidade. É a mesma cidade. Esse círculo vermelho é o mesmo lugar. Está apontando ali como uma espécie de referência. Lá atrás, no meio natural, uma área florestal, né? As casinhas bonitinhas, né? Igreja. Depois vai para o meio técnico, as indústrias, fumaça pra cacete. E agora a gente está vendo um lugar que continua a ter residência, mas tem uma porrada de prédios. Talvez se eu fixar a imagem aqui, não tenha tanta indústria. Porque hoje não é uma coisa obrigatória a indústria estar no meio urbano. Ela pode estar muito distante. Se você tem uma rede de transporte e logística muito boa, ela consegue chegar ao mercado. Ela consegue chegar até o lugar que ela quer vender as mercadorias dela. Então a indústria não precisa estar mais aqui. Ela pode ter se espalhado, pode ter ido para o interior, pode ter ido para uma área mais rural. Isso é permitido. E já que você tem as telecomunicações, o dono da empresa, ele pode estar num lugar mais distante, mas ele pode fazer uma reunião via Skype, usa a internet. Você não está vendo a minha videoaula agora? Você está usando a internet, você está vendo uma alta distância. Então, você não está aqui no curso, mas eu estou levando a aula para você via aqui a internet, né, que você está acompanhando. Então, isso é do meio técnico, científico e informacional, inclusive. Maior produção em menor tempo e menor espaço. Isso é importante. Menos tempo, menor espaço, é você racionalizar tempo e espaço. Bancos e empresas informatizadas, indústrias automatizadas, robotizados, robôs, edifícios, casas inteligentes, sistema econômico financeiro online, com bolsa de valores, vão mandar dinheiro, você manda pelo celular. É tudo online. Cientificização e tecnicização da paisagem, que nome difícil. É você tornar a paisagem algo mais científico. Ela de vez deixa de ser algo natural. Você não vai conseguir ver numa cidade alguma coisa natural. Só aqui no Rio de Janeiro mesmo, que aí por isso que fala que o Rio de Janeiro é uma cidade linda, porque ainda tem alguma coisa natural. Você vai no continente europeu, vai em Nova York, são raros lugares, a exceção do Central. Vou para Nova York, tem o Central Park, tá legal. Mas tem um monte de coisa ali, banquinho, você pode fazer a caminhada, que tudo tem alguma interferência humana. Surgimento do tempo técnico, a partir do complexo técnico existente no lugar. Pode se denominar uma outra temporalidade diferente da cronológica. É o nosso tempo de acordo com a tecnologia. Para quem está trabalhando em casa, agora está meio que subordinado à tecnologia. Está fazendo trabalho home office, é diferente. Porque eu não me desloco para lugar nenhum, eu fico em casa. E meu tempo ali para trabalhar é o tempo que eu tenho com a tecnologia. Que é uma tendência. Trabalhador flexível qualificado, adequado às novas tecnologias, pronto para exercer várias funções. É o just in time. Aqui tem um problema. O trabalhador vai se tornar algo descartável. Por isso que ele está virando um robô e depois leva um pé na bunda, rua. Porque, de uma certa maneira, aqui você tem o que a gente chama de desemprego estrutural. É o cara que está consertando a máquina, mas depois você vai ter máquinas tão inteligentes que nem o cara aqui ela vai precisar. Então, a gente chama de desemprego estrutural. Não confunda desemprego estrutural, que é da tecnologia, a tecnologia avança a esse patamar, com conjuntural, que é de crise econômica, inclusive. E aí tá as três fotos. Olha lá, é uma cidade alemã, século XIX, depois, já na segunda Revolução Industrial, né? E como é essa cidade, provavelmente em tempos mais próximos aí. Olha lá. E praticamente ele destacou aqui em vermelho, aqui pode ser uma, não sei se é uma árvore, uma ponta de uma igreja, e os mesmos lugares, como é que eles se transformaram ali, ó. Ok? Vocês têm que admitir, a vista daqui é bem melhor que aquela do outro lado. É aquilo, né? Se a gente pega o conceito do Milton Santos, além de temporalidade, o espaço geográfico também vai demonstrar, em quase que todos os países isso acontece,
essas desigualdades, que são típicos do capitalismo. Por que tem rico e pobre? Porque é do capitalismo. Então, numa mesma cidade, você pode ter esses tipos de diferença até social, que ficam claras na própria paisagem. Vou pedir para vocês colocarem o nome no comentário lá da aula, né? Você que está assistindo. Relembrando para vocês assistirem também as aulas do professor Edson. Tem muita aula gravada bacana. Tem, por exemplo, sobre capitalismo, que pega um pouquinho disso que eu estou falando. Então, olha, vai ter também uma aula que eu já gravei de indústria, que também tem um pouco a ver com isso aqui, a evolução do meio técnico, até chegar à terceira evolução industrial, que é o meio técnico científico e informacional. Então vamos pegando essas videoaulas e vamos fazer uns exercícios da apostila. Vamos engolir essa apostila. Tá? Não vamos deixar para frente, não. Vamos engolir, vamos fazer e joga as dúvidas no grupo, tá? Então para vocês um abraço e a gente vai se ver aí numa próxima aula, inclusive.